Boa noite pessoal do Facebook, boa noite àqueles que nos assistem aqui pelo Instagram. Muito bem, um pouco atrasado, peço desculpas, agora são 8h07, 7 minutos atrasados aí. As pessoas entrando aqui na live, já temos 10 pessoas agora aqui na sala do Instagram, algumas outras que participam pelo Facebook. O pessoal do Facebook, se quiser migrar para o Instagram, meu Instagram é luisenrique_psi. É mais interessante porque eu vou estar falando aqui para uma câmera só, para eu não ficar procurando aqui as duas câmeras. Eu vou focar apenas nessa do Instagram, e por aqui eu vou conseguir ler as perguntas e me envolver mais com as pessoas. O Facebook vai ficar em segundo plano. Tinha que optar por uma das ferramentas, optei pelo Instagram, porque sim. Então quem está no Facebook quiser vir para o Instagram, vamos lá. Temos aqui já 24 pessoas no Instagram nos acompanhando. Boa noite a todos. Boa noite, Nery. Boa noite, Matheus. Boa noite, Angélica, Thaís Macedo, Ana Clara. Muito bem, excelente. O tema de hoje é interessantíssimo. Talvez um dos temas que desperta o maior interesse e a maior curiosidade dentro desse vasto gama da psicologia, da antropologia. É um tema que tem ganhado espaço, é um tema que tem se tornado mais claro e conhecido por todos, e a ideia hoje é entrarmos nessa seara dos temperamentos, na teoria dos temperamentos. Choveu perguntas, eu abri a caixa de perguntas hoje, era por volta lá das 10h30, 11 horas da manhã, e vieram dezenas de perguntas, sei lá, talvez 3, 4 dezenas de perguntas de uma vez, de pessoas falando a respeito de si mesmas, falando de outrem, tentando compreender um pouco melhor os temperamentos. Algumas já, você percebe que tem um linguajar bem apropriado, falando dos elementos cósmicos, falando do fogo, falando da água, falando do ar. Outras ainda tentando se situar, mas o que é isso de elemento quente com elemento úmido? Por que isso faz com que a pessoa seja sanguínea? Enfim, a ideia então para essa live é que nós respondamos a todas essas perguntas. Em vez de fazer todo um estudo teórico, com introdução, desenvolvendo uma ideia e caminhando para uma conclusão, na forma de uma palestra sobre os temperamentos, eu achei por bem então pegar essas perguntas que foram muito boas. Tem perguntas de todos os níveis, que abarca quase toda a realidade que eu gostaria de trabalhar sobre os temperamentos, e respondê-las. Inclusive, se durante a live vocês quiserem fazer algumas perguntas, fiquem à vontade, façam. Hoje eu estava na UFSCar, à 1h da tarde, aqui na Universidade Federal de São Carlos, porque nós começamos um programa lá, programa de Soft Skills, e o tema que eu fui ministrar hoje para uma turma de quase 150 pessoas, 150 jovens, mais alguns professores, era sobre o temperamento. E foi interessante, que eu comecei perguntando o que ficou da aula passada sobre os temperamentos. E o clima está muito quente, ao menos aqui em São Carlos, está quase 35 graus, muito quente, e um dos rapazes, dos alunos, levantou a mão e falou: olha, ficou o calor, fazendo uma brincadeira com o clima, mas também com a questão dos temperamentos, porque tem esse elemento quente do calor. E eu até respondi para ele, falei: olha, é interessante porque daria para enquadrar os temperamentos até mesmo dentro das 4 estações do ano. E, por exemplo, o verão, que já se aproxima e começa a dar aí os primeiros indícios da sua intensidade, o verão seria comparado ao elemento colérico, Então brinquei, comentei um pouco sobre isso, falei que daria também para pensar nos 4 tipos sanguíneos, daria para pensar numa enormidade de coisas que tornam a teoria dos temperamentos muito interessantes. Eu venho estudando a teoria dos temperamentos há pelo menos 5 anos, confesso que no curso de psicologia eu não vi absolutamente nada sobre os temperamentos, talvez assim notas de rodapé, falando a palavra temperamento, mas não conseguindo colocá-lo dentro da constituição da pessoa humana, não esmiuçando essa realidade. Durante a graduação eu não vi nada. Na especialização em logoterapia tivemos algumas conversas acerca disso tudo. Eu vim estudando por conta de algumas literaturas que chegavam na minha mão e por conta de um grupo muito virtuoso que tem aqui no estado de São Paulo, sob a liderança do Reinaldo Augusto, que propõe a teoria dos temperamentos para ser vivida na prática, no campo, no dia a dia. Eu já vim estudando por conta desse grupo que eu faço parte, e aí nós temos uma baita de uma contribuição, talvez a maior das contribuições
sobre a teoria dos temperamentos que vem do psiquiatra Ítalo Marcilli. Ele trouxe para si, chamou a responsabilidade, sistematizou as ideias, montou um livro, montou um curso que é excepcional. E eu pude ver no curso tudo aquilo que de forma um tanto quanto confusa e etérea eu vinha estudando num catadão sobre os temperamentos. Então fica aqui também toda a reverência justa e devida ao Dr. Ítalo Marcilli por ter feito a teoria dos temperamentos se tornar algo tão acessível. Eu usava na prática clínica, parecia que estava usando algo obscuro, distante da realidade, e o Ítalo tornou isso acessível numa linguagem interessantíssima para todos. Então, vamos lá. 39 pessoas aqui na nossa live. Puxa, excelente. Eu acho que é o recorde da nossa live. Tivemos um público maior, mas live em conjunto, Aqui 41 pessoas agora. Pronto. É o recorde dos recordes. Sejam todos bem-vindos. Saúde. Tá quente o clima aqui. Eu vou passar pergunta por pergunta. Se quiserem mandar algumas, por favor, assim o façam. Joyce, Dani, quero agradecer a Bruna psicóloga, depois eu quero marcá-la também aqui, porque muito dos textos que eu li nessas últimas semanas, pelo menos 5 grandes textos sobre os temperamentos, foi ela quem me mandou. Ela viu que eu estava fazendo algumas postagens sobre os temperamentos e tinha alguns textos que eu nunca tinha ouvido falar, riquíssimos, interessantíssimos. Vamos lá. Então, eu vou responder as perguntas que me chegaram quando eu abri a caixa de perguntas lá nos stories. Tá ok? A primeira pergunta que me fizeram: por que a teoria dos temperamentos foi descartada pelos modernistas? Porque eles são implicantes. Simplesmente assim, porque há uma implicância nessa mentalidade modernista. Tem 3 grandes grupos: os modernistas, os conservadores e os tradicionalistas. O tradicionalista quer viver como se estivesse no passado. O modernista, ele quer banir o passado de toda a realidade do presente. E os conservadores, eles entendem que há um movimento orgânico que faz com que realidades do passado possam se manter ainda no presente. E é inegável que os temperamentos devem ser mantidos. Na filosofia grega eles já diziam, que o tempo, ele revela a verdade. E é exatamente isso, justamente porque sobrevive ao tempo. Há 26 séculos, começa com Hipócrates, lá na filosofia grega, Anaxímenes, Anaximandro, Tales de Mileto, começam a discussão toda. Hipócrates, o pai da medicina, faz disso um bloco maciço e interessantíssimo sobre a teoria dos temperamentos e dos humores. Isso sobrevive a 26 séculos e deve ser mantido, evidentemente. Mas os modernistas, eles tendem a banir tudo, entre outras coisas, porque são implicantes e não aceitam nada que vem do passado. Segunda pergunta: melancólica. Como agir? Sair dos pensamentos. Queridos melancólicos, o que mais veio é impressionante. Assim, choveu de perguntas sobre melancólicos. Algumas pessoas até de forma tristonha, de forma melancólica, dizendo acerca de si mesmas: o que eu faço? Eu estou me descobrindo melancólica, e agora? Como eu lido comigo mesmo? Tem cura isso? Melancólicos, a riqueza interior que existe em vocês, a profundeza que habita no peito de um melancólico, nenhum outro temperamento vai dar conta de compreender. Então, melancólico, como agir? Sair dos pensamentos. Faça o seguinte: por um breve momento, não queira sair, não queira agir. Aprofunde nos seus pensamentos. Eles são valorosos, eles são valiosos, eles são ricos. Eles podem lhe trazer informações densas, precisas acerca da realidade. Não à toa, grande parte dos filósofos eram melancólicos. Uma das atividades que é recomendada para as pessoas de temperamento melancólico é a arte de pensar acerca de si mesmas, do mundo, de onde viemos, para onde vamos, quem somos, as primeiras causas e os últimos fins. Por quê? Porque os melancólicos dão conta de criar uma estrutura, de ter uma grande memória afetiva e de fazer no seu peito algo que é grande, que é belo, que é nobre. Então, como sair dos pensamentos? Para que sair do pensamento? É o que você tem de melhor, é o seu ponto forte. Faça disso o seu diferencial. Não faça disso a sua lamentação, o seu motivo de murmuração.
Não faça disso um movimento de apequenar-se. Faça disso a sua força. Parta dos seus pensamentos. O melancólico é o elemento terra, né? Já viu terra quando resolve agir? Quem que segura? Quem que segura né? Por exemplo, uma montanha? Quando começa todo um processo de erosão, né? Ou então quando vem uma chuva forte, começa a penetrar nessa terra e de repente vem uma como que diz? Quando uma avalanche, né? Mas a avalanche é na neve, né? Um deslizamento de terra, obrigado, faltou a palavra aqui. Alguém já viu um deslizamento de terra? A potência, a força, quando um melancólico começa a agir, ele age com força, ele age com intensidade, porque ele recolheu, porque ele entrou dentro da sua realidade interior e agora a sua ação ela é profunda, ela é forte, ela é decidida. A sua decisão é uma decisão altamente decidida, porque passou pela sua reflexão, passou pelo seu mundo interior. Filho adolescente, 13 anos, sanguíneo. Dicas, né? Aí a mãe fala que falta disciplina, falta um monte de coisa aí para o filho sanguíneo. Uma das coisas que ajudam muito os sanguíneos, muito, é, por exemplo, o elemento artístico. Dentro da visão, né, cosmológica, o elemento sanguíneo está diretamente ligado ao elemento cósmico do ar. O elemento sanguíneo é o ar. O sanguíneo, quando ele fala, quando ele se expressa, ele começa a organizar toda a confusão na qual ele se percebe. Confusão essa na qual ele habita, porque ele é expansivo, ele quer responder ao mundo, né? Ele se sente convocado a dar o seu melhor, a tomar a dianteira, a fazer as relações. Quando o sanguíneo se utiliza do elemento da fala, do elemento do ar, ele começa então a criar uma estrutura interessante e a arte, por excelência, é o elemento do ar. Você pega, por exemplo, o que é a música? A música toda ela é feita no ar, no sopro, nas notas, né? Se um sanguíneo puder ter em mãos um recurso artístico, e se esse recurso artístico for inclusive, né, um recurso musical, se ele se tornar um músico, um musicista, ele vai ter muito mais capacidade de se tornar alguém íntegro e não uma pessoa etérea, confusa, que começam as coisas e não terminam. Então a dica para essa mãe é o seguinte: tenta matricular o seu filho numa aula de música, de canto, de piano, de violino, de flauta doce, de flauta transversal, de qualquer coisa, e isso pode ajudá-lo muito. Uma outra coisa que ajuda o sanguíneo é se perceber no mundo com a sua densidade, com o seu corpo. Então com 13 anos seria interessante que esse jovem, esse moleque tivesse ganhando massa muscular, tivesse ganhando força, consistência física. Então, colocá-lo também numa atividade física pode contribuir e muito. Poxa, 51 pessoas, que legal. Ó, a psicóloga Bruna lá, Bruna Silva, obrigado pelos textos, viu? E que bom ter você aqui na live. Próxima pergunta: qual o nome do livro das postagens do seu Insta? Eu postei vários livros. O livro que eu citei no início, é um livro que todos devem ler, é Os 4 Temperamentos, do Ítalo Marcilli. Tem 2 livros que tratam sobre personalidade, mas aí são livros mais densos, de leitura um pouco mais difícil, mas para quem é da área vale a pena. O livro Personalidade, do Allport, isso ali é uma raridade, você vai encontrar, né, em sebo. E o livro do Joseph Nutting, A Estrutura da Personalidade. Aqui eles situam onde se encontram os temperamentos dentro da personalidade e apresentam um pouco, né, da proposta dos temperamentos, da teoria dos temperamentos. E tem alguns outros textos que no final eu falo, senão é muita folha aqui para manusear, a gente se perde, né? E eu posso inclusive depois escrever aí para vocês os principais textos. Tem um texto do Frei Cornado Ock sobre os temperamentos que é muito interessante, um do Royo Marim que vale muito a pena que todos leiam. Há alguns artigos, alguns papers recentes tratando dos temperamentos, enfim. Eu coloco isso no final. Estou arrasada por me descobrir melancólica. Como sair dessa? Até o nome desanima. Realmente, o nome melancólico, ele gera um certo desânimo, uma certa repulsa. Parece que a gente está falando de uma realidade pesada, nefasta. Uma vez eu escutei o Ítalo falar sobre isso, faz muito sentido. Ele fala, olha, quando criaram as terminologias dos temperamentos, o elemento da religião não era um elemento ainda solidificado, forte. Um melancólico sem esperança
é alguém que inevitavelmente vai caminhar para um movimento mais depressivo, com o elemento da esperança que advém principalmente das grandes tradições religiosas, e aqui no Ocidente temos a nossa. O melancólico, ao receber, né, essa virtude, começar a colocar em prática da esperança, não vive a sua dimensão, o seu temperamento melancólico como uma melancolia, como uma atitude depressiva, mas como, né, alguém de uma profunda riqueza interior que consegue enriquecer o mundo e deixar o seu legado a partir de grandes reflexões, grandes ações. Então, assim, não se preocupe com o nome. Até porque, assim, a gente poderia dar outros nomes, né? O nome do símbolo cósmico, Terra, poderíamos dar, né, por exemplo, o nome a partir de qualquer outra realidade. Assim, o nome, nesse sentido, é o de menos. Poderíamos chamar, por exemplo, sei lá, de bilis negra, porque tem a bilis branca, a bilis negra, o fleuma e o sangue, assim. Sabe, não se apegue na questão da terminologia. Veja as suas potencialidades e as suas limitações frente ao seu temperamento. Coléricos versus melancólicos. Como um colérico consegue conviver bem com um melancólico? Olha, o colérico, por excelência, é alguém da ação. O colérico, ele tem o elemento quente e o elemento seco. Ele recebe o mundo expandindo e as realidades do mundo marcam profundamente nele. Ele tem alta estabilidade e alta memória efetiva. São pessoas mais dadas à liderança, à ação, né? Pessoas bem ativas. Elas não podem querer envolver todos nessa sua realidade. Isso pode ser traumático, isso pode ser profundamente doloroso. Alguém que está num constante movimento, forte e assíduo, não pode querer que todos façam o mesmo e se comportem como ele. A primeira atitude que um colérico tem que ter, por exemplo, com um melancólico, que são praticamente temperamentos aí, bem díspares, né, que estão em quadrantes bem distantes, bem diferentes, a primeira atitude é a atitude do respeito. Espere o tempo. O melancólico vai precisar aprofundar por causa do elemento frio. As realidades do mundo marcam ele tanto quanto marcam você, né? Os dois têm esse elemento da secura, né? Respeite o tempo, respeite a reflexão. Entenda que depois que ele recolher todas as informações, ele vai agir e talvez a ação dele seja tão forte, tão intensa quanto a sua. Talvez ele não tenha de início, de largada, essa vontade da ação. Mas quando ela vier, isso vai se tornar algo grande. Então, primeiro, atitude, assim, um olhar de respeito. Segundo, valide alguns sofrimentos e algumas dificuldades do melancólico. Algo que ajuda muito na relação com pessoas melancólicas é validar o sentimento deles. De repente você está diante de um melancólico que está reclamando de algo e você a todo momento corrige ele, né, dizendo, olha, puxa, não reclame, cara, você percebeu que você é super para baixo, está super aí pessimista, as coisas nem tão assim, tão ruins como você fala, mas você fica aí a todo momento nos incomodando, né, com esse falatório, né, assim, mais pesado, mais down, mais para baixo, e não resolve nada. Ele se chateia, as coisas não caminham, a sua fala não edifica, valide. Vire para essa pessoa de temperamento melancólico e fala assim, olha, eu imagino que deva estar muito difícil para você. Eu imagino que essa realidade possa lhe ser pesada. Se precisar, eu posso te ajudar. Ao validar isso, é possível que o melancólico recue. Não, mas nem está tão difícil assim. Eu só estava falando porque é a mania que eu tenho. Quando você valida, você conquista. Quando você confronta, você desestrutura. Então valide, né, aquilo que ele tem de dificuldades, de dores, de sofrimentos, e mostre para ele a riqueza e a profundidade dos pensamentos dele, porque realmente são assim, né? São profundos e ricos. Não consigo me encaixar em apenas um, parece que só tenho as qualidades ruins. Bom, a questão é de você só ver as qualidades ruins e a lente que você está olhando para você mesmo, né? Assim, um baita de um pessimismo, é impossível que você só tenha as realidades ruins. Talvez precise aí de um olhar mais caridoso para consigo mesma e de uma atividade mais intensa no seu dia a dia para que aquilo que é bom se torne um hábito. Porque, como diz Aristóteles, nós somos aquilo que repetidamente nós fazemos. Então comece a fazer coisas boas que elas vão se tornar mais fáceis a ponto de se tornar um hábito potencializador, uma virtude, né? Agora, eu me vejo em mais de um temperamento. É possível
que você tenha um predomínio, né, e é possível que você tenha um aporte. Nesse sentido, nós podemos pensar em até 12 temperamentos. Há alguns autores, como o Royo Marin, que ele vai dizer dos temperamentos mistos, ou seja, há o predomínio de um, mas há uma entrada de um outro temperamento, né? Então, assim, é possível, mas isso aqui, essa encanação de a gente tentar precisar de forma assim muito, muito minuciosa o temperamento que nós temos, pode nos distanciar da realidade que é os temperamentos. Entenda o seguinte, você tem um predomínio, o que te marca mais? Você está mais no eixo quente do que no eixo frio, e você está mais no eixo úmido do que no eixo seco, por exemplo, entende? Qual o eixo que você está? Se é mais expansivo ou mais retraído? A hora que a demanda do mundo se lhe apresenta, você se sente convocado a responder, ou você absorve aquilo tudo recuando? Se você se sente chamado a responder de imediato, num ímpeto, se aquilo causa um comichão interior, uma vontade de falar, de levantar a mão, de dar uma explicação, de se posicionar, você está no elemento quente. Se você recebe aquilo tudo refletindo, pensando, absorvendo, né, quase que recuando, você está dentro desse elemento frio. Se as realidades do mundo te marcam muito, você tem um elemento seco, ou seja, né, a palavra ideal não é essa, mas eu vou falar de forma vulgar para que todos entendam. Você tem uma tendência maior ao rancor, à chateação, aquilo que lhe fizeram há 10 anos atrás, até hoje lhe dói, como se você estivesse revivendo isso hoje. Quando você lembra daquela cena, do que lhe disseram, da traição, né, daquela situação familiar na qual você foi colocado, isso lhe dói, lhe incomoda, como se a coisa estivesse acontecendo nesse instante. Então talvez você tenha um elemento seco. Ou não, sua memória afetiva é baixa. Você é rápido no perdão, você aceita as desculpas, né, e também não vai guardar grandes mágoas. Talvez você tenha um elemento úmido. Então, assim, dá pra gente ir se situando. É impossível que nisso tudo a gente não consiga, assim, mirar num dos quadrantes e falar, olha, eu tô predominantemente aqui. Ah, mas tem uma brisa batendo aqui de um outro temperamento. É possível, mas nem vou detalhar isso porque a gente ficaria até o final da live tentando explicar o que é isso. O que é memória afetiva? Memória afetiva são como que recordações, lembranças que eu tenho, mas não pela memória. Quando eu falo memória, né, de forma assim crua, nua, eu estou falando de memória enquanto uma capacidade cognitiva. Nos elementos não é uma capacidade cognitiva. Nos temperamentos é uma memória afetiva, né, de lembrança, de recordação, quase que de sentimento, de afetos, de como as coisas te tocaram. Os elementos secos, coléricos e melancólicos, eles têm alta memória afetiva. Ou seja, eles lembram com intensidade, com força, com frescor, acontecimentos antigos. Por exemplo, estava no trânsito, tomou uma buzinada, tomou um xingamento, tomou lá um dedo do meio, né? Você nem teve tanta culpa assim, teve que ouvir uma ladainha de xingamentos. Aquilo te incomodou, te impactou. Você foi para casa e foi para casa assim, né, irritado, foi para casa irascível, foi para casa rancoroso, vontade de esganar, de encontrar aquele ser e falar poucas e boas. Você dorme, acorda, você vai contar no dia seguinte para alguém do trabalho o que aconteceu. Aquilo te marca como se você estivesse novamente no trânsito, no carro e tomando aquela buzinada. Passa uma semana, você está numa mesa de jantar e alguém está contando que recebeu uma buzinada. E você fala, eu também recebi. Eu recebi já faz uma semana. E a pessoa me falou isso, e aquilo ainda lhe dói. Passa 6 meses, se você encontrar o ser na rua, você fala, ô seu filho da... Filha do quê? É aquele dia no trânsito que você me parou, me xingou. Elemento seco. Marcou profundamente. O elemento úmido não. Tomou o xingamento lá, recebeu uma ofensa, foi para casa, vida que segue. Você não tá chateado com o cara, mas por quê? É porque ele te xingou. Puta, mas ele me xingou 3 horas da tarde, já são 8 horas da noite. Não marcou, aquilo não pegou, não fixou, não criou uma memória afetiva. Dentro desse eixo das abscissas, temos a ordenada e as abscissas. A gente pode colocar seco e úmido, ou então alta memória afetiva e baixa memória afetiva. Dentro do eixo das ordenadas, nós podemos colocar quente e frio, mas também podemos colocar alta excitabilidade e baixa excitabilidade, de excitável, de ativo.
de vivaz, de dinâmico. Tá? Então, às vezes eu uso essa outra terminologia que também ajuda e é interessante. Vamos lá. Não consigo... Bom, se já foi... Quais os pontos positivos e negativos de um sanguíneo? Como funciona o aporte? Desculpa, não vou falar dos aportes porque isso vai tomar um baita tempo. Até brincaram aí, né, que eu falei a brisa, mas é quase que o aporte é quase que essa brisa que bate, né? Então, a pessoa tem o elemento sanguíneo, ela é quente e úmida, e aí de repente tem predomínio do elemento quente sobre o úmido com aporte seco. Mas não vamos entrar nisso porque vai gerar confusão. E outra, tem um baita curso, um baita livro explicando a questão dos predomínios e dos aportes, que é do Ítalo Marcilli, né? Então, ele já fez isso de forma impecável. Agora, a pergunta primeira que a pessoa faz é o seguinte: quais os pontos positivos e negativos de um sanguíneo? Pontos positivos de um sanguíneo: ele é dinâmico, ele é ativo, ele é amigável, ele é dócil, ele tem um olhar vivo, ele tem um sorriso no rosto, ele tem um semblante leve. Esses são os pontos positivos de um sanguíneo. Altamente voltado para a relação interpessoal, porque ele tem um elemento quente e um elemento úmido, mas, como ponto negativo, ele é instável, ele começa as coisas e não termina, é igual o cavalo paraguaio, né? Eu falava hoje lá na UFSCar sobre o cavalo paraguaio. É o sanguíneo, ele começa tudo. De largada, ele é o cara. Ele sai na frente de todo mundo, dinâmico, rápido, quer fazer, quer envolver as pessoas, tem uma ideia fantástica, quer pôr a coisa no papel, chama a responsabilidade para si, passa um dia, 2 dias, cadê o sanguíneo? Sumiu. Pô, também ele se comprometeu, cadê ele? Ele sumiu. E ele sumiu por quê? Porque ele já se envolveu em pelo menos mais meia dúzia de atividades. Ele se colocou à frente de tudo e ele não vai dar conta de fazer nada. Esse é um ponto negativo. Ele é instável. Ele se envolve em muitas coisas, começa e não termina muitas delas, né? Ele pode, né, por conta dessa capacidade forte de inter-relação, ser alguém que no campo dos relacionamentos se perde bastante, com traições, iniciando novos relacionamentos, né, buscando outras pessoas. Então, assim, esses são pontos negativos do sanguíneo que precisam ficar, né, alerta. É melhor nossa percepção ou a percepção de outro na descoberta do temperamento? Olha, depende quem é esse outro, né? Qualquer um que pode chegar falando quais são os seus atributos, qual é o seu jeitão, porque temperamento no fundo é isso, né? É o seu jeitão. É claro que se você puder fazer uma leitura séria, com alta honestidade intelectual acerca de si mesmo, de si mesma, é muito melhor do que o trem. Sabe por quê? Isso é importante, isso é muito importante. Inseguro também, é isso aí, o sanguíneo também é inseguro, Dani. Sabe por quê? Porque a coisa se dá da seguinte forma: o temperamento não é a resposta que eu dou, necessariamente, não é. Eu posso errar miseravelmente ao avaliar alguém, porque eu estou avaliando a ação, eu estou avaliando a atitude. Temperamento não é ação, não é atitude, é o convite, é aquilo que me marca por primeiro. Por exemplo, eu posso ter, vamos supor, eu sou sanguíneo, só que eu sou psicólogo. O sanguíneo gosta de falar, ele gosta de se comunicar, o elemento ar é muito presente nele, né? O elemento fala. Na clínica eu entro, às vezes, às 8 da manhã e saio às 18, 19 horas da noite. E durante todo esse tempo que eu faço, eu escuto, eu me calo e escuto. Às vezes eu falo bastante também, tem alguns pacientes meus aqui que não vão me deixar mentir, né? Mas o que eu preciso fazer? Eu preciso me frear, eu preciso me segurar. A pessoa que de repente me analisa pela minha prática clínica vai falar: olha, ele deve ser fleumático, talvez melancólico, mas colérico e sanguíneo não é, porque é uma atitude mais passiva, mais quieta, mais atenta, de escuta, de reflexão. Então a pessoa vai errar, porque ela está analisando o meu comportamento, mas dentro as coisas estão estourando, você quer falar a todo momento, você quer interromper, você quer interferir, você quer dar dar uma dica, você quer propor uma reflexão, uma atividade, uma tarefa, enfim. Por isso que somos nós a analisarmos a nós mesmos. Porque o temperamento é aquilo que, por primeiro, de forma quase que instintiva, entenda a palavra, quase que instintiva, me pega, me marca, me pressiona, né? E os outros talvez não vão ter acesso a isso porque, né, a minha atitude pode ser diferente daquilo que está dentro do meu peito.
né? Por um processo de virtudes ou de vícios. Melancólico, quando não encontra resposta, tende a ser depressivo? Isso sim, isso sim. Um melancólico que não começa a encontrar respostas reais, contundentes na sua vida, vai caminhar para um movimento, né, mais acentuado de depressão. O melancólico ele precisa de estrutura, ele precisa de verdades, ele precisa de pilares. Diferente do sanguíneo. O sanguíneo não precisa. Não precisa, ele até se perde por causa disso. O melancólico precisa do elemento da esperança e precisa começar a ter verdades sólidas sobre as quais ele consegue se apoiar como que uma rocha na qual ele edifica a sua existência. Isso para os melancólicos é muito necessário. Acho que eu sou melancólica. Meus amigos dizem que eu sou fleumática. Bom, eu ficaria com o que você acha. Talvez há todo um esforço, há todo um trabalho, há todo um hábito que faz com que seus comportamentos, né, transpareçam como de um fleumático. Mas se você olha para dentro de você mesmo e se percebe mais fria, mais seca, menos excitável e com uma alta memória afetiva, você é melancólica. Qual seria a diferença com o fleumático? O fleumático também é frio, mas ele tem baixa memória afetiva. Então eu ficaria com a sua impressão e não com a dos seus amigos. Não queria ser sanguínea, mas por quê? Mas assim, também não adianta nada a gente querer ou não querer ser. Nem adianta, é perca de tempo, entendeu? A gente ficar, né? Eu queria, eu não queria. Eu não tenho controle nenhum sobre isso. O temperamento é uma realidade dada. É a estrutura base da nossa personalidade. É a nossa personalidade de base, é o nosso chão. Eu não escolho ter que pisar no chão para andar. Eu simplesmente piso, né? E frente a esse chão que o destino me coloca, eu me posiciono e decido para onde eu vou caminhar. Eu não posso escolher não estar sob a lei da gravidade e não ter o chão sob os meus pés. Eu tenho. O que eu vou fazer com ele é problema meu, para onde eu vou me direcionar. Temperamento é um pouco isso. Vamos lá, já foi uma primeira página de perguntas. Joyce mandou, não determina virtudes. Joyce, explica um pouco mais o que você quis dizer com isso e a gente entra nessa questão. A Ana falou, sanguíneos são os melhores. Olha lá, possivelmente a Ana é sanguínea e o sanguíneo ele acha tudo muito bom, inclusive os próprios sanguíneos. Mas assim, se alguém falar não sanguíneo, vamos supor que a Ana seja sanguínea. Não, Ana, você está errada. Os fleumáticos são os melhores, porque eu sou fleumática. A Ana não vai ter dificuldade nenhuma de falar, puxa, é verdade. Nossa, eu nunca tinha visto. Como que é bom ser fleumático, né? Assim, já vai querer ser amiga, convidar para sair, bater um papo junto. Os sanguíneos, eles acham tudo legal. O mundo é um barato para esse povo sanguíneo. Sanguíneo. Se não gosta de música, pode entrar no futebol? Pode tentar futebol? Pode tentar. Pode tentar. Se for um esporte coletivo, é bom. O futebol é um esporte coletivo. Esporte muito individual para o sanguíneo, só se ele tiver um talento natural para aquele esporte específico, né? Mas caso contrário, ele vai sofrer. Futebol sim, você vai falar, você vai se relacionar, você vai querer ser o capitão do time, ou você vai querer ficar lá atrás na zaga ou no gol para coordenar a equipe, né? Conversar com todo mundo, você conversa com o massagista, você conversa com o técnico, você repassa a informação para o time todo, você vai se comunicar, você vai falar e você vai ganhar massa, você vai ganhar densidade. Isso para os sanguíneos é fundamental. Um sanguíneo muito fraco, muito mirrado, muito nanico, pequeno, baixo, é possível que ele viva muito mal instalado na realidade. Então fica forte, cresce, entra numa academia, faz um esporte, sente que você tem densidade, né, para que você consiga também se colocar no mundo. Tá chegando várias perguntas. Tenho... lá, a Joyce Machado. Ô Joyce, bom ter você aqui, viu? Ela disse, tenho uma sanguínea em casa. Eu também, Joyce. A Terezinha é sanguínea, ela é linda. A minha Catarina, né, tá com 3 anos. Eu assim, tô para bater o martelo, que ela é sanguínea também, né? O que me complicou para entender a Catarina é porque ela tem muita memória. E aí eu tive que diferenciar o que era memória enquanto capacidade cognitiva e memória enquanto memória afetiva. E aí eu fui percebendo que a capacidade que ela tem é de memória mesmo, cognitiva, não afetiva, né? Então ela continua viva aí no grupo dos sanguíneos, eu acho que ela é sanguínea. Que ela é da relação, ela é. Que tem um elemento úmido, tem e expansivo. Então eu também tenho uma sanguínea em casa
e é bom demais. O Tomazinho é muito pequeno, faz 2 anos amanhã, eu ainda estou tentando compreender o que ele é. Eu acho que ele é fleumático, até pela pele dele, né, a textura dele, o semblante dele. Eu vou falar depois um pouco da face, como a gente consegue identificar o temperamento pela face. Quanto tempo de live nós temos já? Só para eu me... 40 minutos, vamos lá. Vamos pegar aqui outras perguntas. Como desenvolver a liderança em um melancólico? Mandaram aqui, né? Como desenvolver a liderança em um melancólico? Olha, foi o que eu disse. A Terra, quando resolve se movimentar, ninguém a segura. O que o melancólico precisa entender é que ele tem muita força. Quando o mundo estiver estruturado, quando as coisas estiverem solidificadas e densas, se ele começar a fazer um esforço de sair dele mesmo e de agir, de realizar uma missão, de ter grandes ideais, se esse elemento da esperança começa a convocar o melancólico para uma ação no mundo, a liderança surge porque ele não só estimula as pessoas, ele arrasta as pessoas, até porque um melancólico com mais facilidade consegue adquirir virtudes. Com mais facilidade. Pega as 4 virtudes cardeais: justiça, temperança, prudência e fortaleza. Como o melancólico é um bom cumpridor de tarefas, é um bom executador de funções, se você mostrar para ele o que são as virtudes e ele começar a recolher informações sobre essas virtudes e praticá-las, ele vai praticar com uma qualidade, com uma excelência que nenhum outro temperamento vai conseguir. O sanguíneo vai se perder rapidinho e vai desistir, vai querer aprender alguma outra teoria fora da teoria das virtudes, porque ele já entendeu e já cansou daquilo lá. O fleumático vai demorar para dar uma resposta e aquilo tudo não vai marcar uma impressão nele, porque a memória afetiva dele é baixa. O colérico vai fazer, mas ele vai fazer queimando as pessoas, vai fazer atropelando muitas vezes e a coisa vai se perder. O melancólico, por excelência, é um bom cumpridor de tarefas e ele pode se tornar alguém muito virtuoso. Ao se tornar virtuoso, ele se torna um líder. Porque o que é a liderança? É a capacidade de alguém, né, exercer a sua virtude, impactar a vida dos outros e convocar uma resposta dos demais. Então, é bem possível. Você vê que eu estou tentando aqui, né, devolver a esperança para os melancólicos. Porque o que choveu de pergunta de melancólicos se lamentando pelo seu temperamento é um negócio assim, preocupante. Melancólicos, não façam isso. Não, é feio negar o que vocês são, até porque é tão belo quanto qualquer outro dos 3 temperamentos. Né? Até porque temperamento, como eu disse, é o que é. É o que é. A grande questão é o que eu faço com ele. Também fiquei pensando sobre os gêmeos. É isso? Alguém mandou sobre os gêmeos? Tenho gêmeas bivitelinas, uma sanguínea e a outra melancólica. Mas gêmeos idênticos não têm o mesmo tempero? Não, negativo. Nada a ver. Nada a ver, porque o temperamento não está inscrito dentro da realidade genética. Não está. Até porque, assim, isso ainda está muito em aberto a discussão. Por exemplo, se é hereditário ou não. Parece que não. Parece que nem hereditário é os temperamentos. Né? Assim, então, não está inscrito na realidade genética. Né? Se fosse uma realidade genética, os dois teriam, evidentemente, temperamentos. E não é isso que nós vemos. Né? Ele é a base, ele é o elemento mineral. Nós temos o elemento mineral, o elemento vegetal, o elemento animal, o elemento espiritual. O chão, a base de tudo, é o elemento mineral, que é os temperamentos. Mas eles fogem dessa realidade que nós estamos acostumados a ver, da questão genética. Muito bem, 45 pessoas. Puxa, foi a melhor das lives que nós fizemos. Estamos chegando, acho que aí a quase 50 minutos. Eu não quero entrar muito mais, até porque quando dá 1 hora, o Instagram nos derruba. Não podemos ficar mais de 1 hora. Mas vamos lá. Só mais algumas breves questões. A Carol falou: muito boas suas explicações, super didático, esclarecedor. Podia fazer um post de como ajudar cada temperamento. Podemos pensar, Carol. Carol Viana, podemos pensar, organizar isso. Obrigado. E continue por aqui, a gente tá só no início. Fala sobre os melancólicos, frio sobre seco com aporte úmido. Lobo Gil, é isso, né? Desculpa, não daria tempo. A gente ficaria um tempão
só para explicar o predomínio e explicar o aporte. Eu recomendo, mesmo nesse sentido, o curso do Dr. Ítalo Marcelo, que inclusive eu brinquei, né? Falei, Ítalo, vamos fazer uma live junta hoje. Né? Coloquei lá nos stories, o pessoal falou que seria interessante, mas ele não me respondeu. Mas de repente, sei lá, printa essa tela aí, igual ele faz, né? Printa a tela aí, ó, printa a tela e marca. Ítalo Marcelo, faz uma live aí com o Kiki, printa a tela e marca o Ítalo. Vamos pressionar ele. Quem sabe, né, os nossos 44 seguidores aí de live não conseguem perturbar a cabeça do Ítalo para ele vir fazer uma live com a gente. Muito bem, é isso. Eu não vou me estender muito mais. Eu acho que já deu para falar uma boa parte daquilo que eu gostaria a partir das respostas. Eu só quero entrar rapidamente na questão das faces. Tem um texto, Temperamento, a face revela a pessoa, do Norberto Glass, que ele explica mais ou menos como que nós conseguimos identificar o temperamento pela face. Eu vou dar aqui algumas pitadas, porque isso é interessante, sobre a face e sobre o caminhar. O caminhar é algo que eu vou falar por conta, e a face é esse do texto do Norberto Glass. Presta atenção, como um elemento a mais de você identificar quem você é e quem é o outro. Os fleumáticos. Como que andam os fleumáticos? Os fleumáticos andam, o caminhar deles. O caminhar de um fleumático, ele é lento e despreocupado. Sabe como quem chuta pedra? Como quem anda pela rua com tranquilidade, serenidade, de forma branda, sem pressa. Esse é o caminhar de um fleumático. Dá para observar um fleumático no jeito de caminhar. Como que caminha um colérico? Como que caminha um colérico? Pisadas firmes no chão, resolutas, decididas e um tanto quanto rápidas. Parece que ele está marchando. Mistura uma marcha militar com uma certa pressa, né? É um passo firme. Eu convivo com alguns coléricos no trabalho, quando eles andam, né, se você estiver num edifício velho de madeira, treme o chão. Eles pisam firme. Eles andam e você sente, né, o peso que eles estão causando na terra. Esse é o caminhar de um colérico. E de um sanguíneo? O sanguíneo, ele tem um certo gracejo no jeito de andar. Né? Parece que ele tem um molejo, é assim que fala, molejo. Né? Ele anda despreocupado como os fleumáticos, mas com um passo um pouco mais firme e ritmado, como que um bolero, com um certo molejo, né? Ele tem um gracejo no jeito de andar. E como que andam os melancólicos? Como que andam os melancólicos? Eles andam como quem carrega o mundo nas costas. Eles andam, né, um pouco mais curvados, o mundo pesa, né? A realidade do mundo impacta um pouco mais. Então é um andar um pouco mais calmo, mas você sente que tem um peso naquele andar. É como se tivesse uma dificuldade, né, de caminhar. Esse é o caminhar do melancólico. E como que é a face de cada um deles? Rapidamente, assim. A face do fleumático. O fleumático, ele tem os olhos menores, e ele tem como que nos lábios uma certa serenidade que quase dá a entender que é um sorriso. Normalmente, né, as maçãs do rosto maior, até porque os fleumáticos têm um problema, eles gostam de comer bem. Comumente o fleumático ele tem problemas com comida ou com bebida, ele tem obesidade, né? Ele gosta de se alimentar bem, então às vezes ele ganha peso. Então é um queixo um pouco mais redondo, sabe aquela bundinha que faz no queixo? Né? Aqueles 3 queixos que formam, normalmente é de um fleumático. Um olho menor, mais reduzido, um sorriso nos lábios, um rosto mais redondo e com aquela bundinha, né, no queixo. Esse é o do fleumático. Como que é o do sanguíneo? O sanguíneo tem um olhar que brilha. É interessante, os autores falam isso, né, que o olhar do sanguíneo ele brilha. Né? Como quem olha para o horizonte assim, à espera de algo, querendo realizar uma grande missão. E ele tem, né, no canto da boca, né, uma envergadura que forma um sorriso, que dá um gracejo, que dá uma leveza para ele. Né? Esse é um pouco do sanguíneo. E o melancólico, ele tem a boca um pouco mais reta, né, mais paralela ao solo, um pouco mais fechada. E tem um autor interessante, ele fala, né, que o nariz
né, uma das formas, né, de narina, de nariz do melancólico, é como que uma curvinha para baixo, causa uma pequena curvatura para baixo apontando para a terra, que é o elemento dele. Olha que interessante, os dedos mais finos, mais alongados, mas aí a gente entra na realidade das mãos. Falamos só do caminhar e da face. É legal, né? Você olha para a pessoa e você vai começando a identificar o temperamento dela. Né? Interessante. Por exemplo, hoje lá na UFSCar, um professor muito virtuoso. Professor de matemática. Não vou falar o nome dele, até porque eu não lembro, senão eu falaria. Porque ele é uma pessoa virtuosa que merece o reconhecimento. Ele veio me falar, olha, eu não consigo muito bem identificar... No final da aula, ele me procurou, eu não consigo identificar o meu temperamento. Eu percebo que quando jovem, eu tinha algumas questões muito bem marcadas. Hoje eu não consigo mais identificar. O Royu Marin, ele diz que alguém num processo de vício ou num processo de virtude cria uma confusão para ser identificado os temperamentos. Porque alguém que está num processo muito acentuado de virtudes já conseguiu transcender essa realidade mineral. Ele pode ser uma pessoa irascível, como um colérico, mas ele age de forma bondosa, caridosa e empática, como, sei lá, um fleumático e um sanguíneo. Entende? Ele já conseguiu, a partir das virtudes, não ficar sujeito aos seus temperamentos. O virtuoso. E esse professor era muito virtuoso. Eu falei para ele, professor, possivelmente porque você foi adquirindo virtudes na sua vida e você já superou essa realidade dos temperamentos. Eles continuam lá, os seus temperamentos. Mas, né, os seus hábitos foram te levando a um modo de vida, né, muito mais sereno, brando e bem temperado do que aquela realidade que te marca de forma mais preponderante. E também com vício. Você pega uma pessoa que está no processo de vício, um drogadicto, alguém viciado em pornografia, em sexo, alguém com a mente perturbada de algum tipo de vício vício virtual, né? Vício sexual, vício de drogadição, você também não consegue identificar o temperamento daquela pessoa. Porque ela não está nem sujeita ao seu temperamento mineral. Ela está num nível abaixo, sub-humano. Olha que coisa, sub-humano. Que assim, que nem o elemento mineral você compreende. Vira um zumbi, vira refém, vira escravo de algum desejo e você não consegue mais identificar o temperamento dela. Então, alguém com muita virtude, alguém com muito vício dificulta a leitura. Né? Como é a Estela Lopes, como que é o rosto do colérico? Eu não falei do rosto do colérico? Ah, obrigado, eu vou falar agora então. Olha lá. O rosto do colérico. Sabe a foto de Napoleão? Quem aqui já viu? Depois joga lá no Google, Napoleão. O olhar do colérico, ele é vivaz, ele é forte, ele é quase que um convite à ação. É quase que, né, um olhar de um militar que convoca o outro para uma guerra. Né? É um olhar mais forte, mais vivo, mais fixo. Não é aquele olhar no horizonte vago como do sanguíneo. Ele é fixo, ele é determinado. O seu rosto, normalmente, tem dimensões mais atléticas, mais robustas. Sabe aquele queixão quadrado? Queixão quadrado militar? Olha, tem uma foto, peraí, fica aí, dá tempo. Tem uma foto nesse, eu acho que é nesse livro aqui, se for, vai ajudar bastante. Olha aqui. É tipo comandos em ação, sabe comandos em ação? Ó, tá vendo? Queixo quadrado, olhar firme, né? Uma boca bem rasgada, pronta para ação. Esse é o rosto do colérico. Então, desculpa, tinha faltado o colérico, né? A Cristiane falou, não mostra a minha foto. É isso aí, né? A gente tá quase batendo continência aí para os nossos queridos coléricos. Quem quiser ver uma foto muito interessante, uma obra de arte do Rafael, né, o grande pintor Rafael, sobre os melancólicos, procura a obra de arte que chama Um Jovem com uma Maçã, que é essa aqui, ó. Esse é o típico rosto de um melancólico. Olha que interessante. E aí vai. Né? São vários textos, esse é um dos textos que eu indico. Temperamento, a face revelada da pessoa. Né? É uma publicação, é um paper, um artigo. E aí vai. Então,
Dá pra gente... O temperamento, ele marca tudo, ele marca os nossos 5 sentidos. Por exemplo, o fleumático. Ele é fleumático no jeito de falar, ele é fleumático no jeito de ouvir, ele é fleumático no jeito de ver, ele é fleumático no jeito de degustar, ele é fleumático na pele. Esse elemento mineral marca todos esses filtros, todos esses 5 sentidos da nossa realidade. Isso marca também toda a nossa fisiologia, desde o tamanho da nossa caixa até a quantidade de dopamina, a noradrenalina que nós temos no nosso organismo. Ela marca uma realidade de coisas. Interessante, ela não nos define. Ela é forte, mas não nos define. Como nos diz Viktor Frankl, nós não somos livres de, mas nós somos livres para. Nós não somos livres de, por exemplo, ter um temperamento específico, ter um temperamento e não outro, mas nós somos livres para nos posicionar, dando o nosso melhor, construindo uma personalidade forte e madura, independente dos nossos temperamentos. Ninguém pode alegar que não cresceu, não amadureceu, não fez o que deveria, não foi responsável, porque tinha temperamento X, Y, Z ou W. Não. É porque você não se exercitou para dar o seu melhor. Porque o temperamento, como eu disse, é um chão. Diante do chão eu caminho. Tá bom? Aonde eu chego, eu que escolho. Muito bem, chega por hoje, né? Tá aí dando uma hora, daqui a pouco o nosso Instagram nos corta. Só quero dizer o seguinte, essa semana nós lançamos o curso em Rota. Lançamos a 3ª edição do curso em Rota. Temperamentos é uma das realidades que nós trabalhamos nesse curso de autoconhecimento no curso em Rota. É um 10º do curso, é um pouco isso que nós estamos conversando aqui. Nós partimos do que é a pessoa humana, suas constituições, caminhamos para a realidade dos temperamentos, caminhamos para a formação de um caráter, chegamos na construção de uma personalidade e, por último, desenhamos o que seria, né, as 5 ferramentas para a superação de desafios na nossa vida. São 5 grandes eixos sobre os quais está construindo o curso em Rota. Lançamos essa semana, estamos com mais de 80%, né, das vagas preenchidas, mas se você tiver interesse, por favor, né, vá lá, se inscreva, está sensacional esse curso, mesmo assim. Eu gostaria de, na minha época, né, de estudante, quando eu estava fazendo a minha especialização, ter encontrado um curso que resume o que é a pessoa humana e algumas aplicações bem práticas como esse do Em Rota. Faz 5 anos que eu estou elaborando, pensando e repensando cada parte do curso Em Rota e ele está interessantíssimo. Quem quiser saber mais, www.cursoemrota.com ou me manda um direct, quero saber como que é, promoções, formas de pagamento, se ainda tem vagas, né? Tem algumas pessoas aqui na live que já fizeram esse curso. Aquelas que não fizeram, por favor, venham conhecer. Eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Inclusive lá nós fazemos um teste de temperamento. Todo mundo sai de lá claro, né, de que temperamento tem. Tá bom? Uma boa noite a todos vocês. Na semana que vem, na terça-feira, eu tenho uma live com o Dr. Pacheco. Na terça-feira. E na sexta-feira eu tenho uma live. Quinta-feira com o Dr. Saulo. Mas eu mantenho vocês aí informados. O curso em Rota, estão perguntando, é somente para psicólogos? Não, Dani, não. O curso em Rota é para tantos quanto queiram. É um curso presencial de 10 horas. Para tantos quanto queiram. Alguns psicólogos vão e se beneficiam muito disso, mas é uma linguagem que alcança a todos os públicos, de diversas faixas etárias, né, de 12 a... Tivemos pessoas com mais de 70 anos já no curso, independente da sua escolaridade e da sua formação. A coisa fica muito clara e a gente desenha quem é quem, tá bom? Uma boa noite, até terça-feira então com a live do Dr. Pacheco. Vamos lá.